Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. A minha convidada de hoje é Patrícia Nogueira, da equipa de programação do MDoc, que é o Festival Internacional de Documentário de Melgaço. Olá, Patrícia, e muito obrigado por estares aqui estes minutos a conversar comigo. Bem-vinda. Olá, boa tarde e obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar sobre o festival e divulgar um bocadinho mais o trabalho que nós estamos a fazer. Parece, é um gosto ter-te aqui. Então, gostava de começar pelo princípio, se for possível, para nos falares um pouco das origens e dos objetivos do MDoc. Então, o festival surgiu em Melgaço porque existe lá um museu do cinema, que é um museu que recebe a coleção do Jean-Luc Passec, que é um crítico e programador de cinema, que esteve como curador da área de cinema no Centro Georges Pompidou durante muitos anos, em Paris. Fez parte de uma das secções, foi programador de das secções do Festival de Cannes, Uhum. teve, inclusive é fundador do Festival de La Rochelle também, e ele conheceu dois portugueses enquanto estava numa rodagem, imigrantes, portanto, que conheceu no sul de França, que eram oriundos de Melgaço, visitou Melgaço portanto, e ficou como um grande amigo da vila. E decidiu ainda em vida doar todo o espólio dele ao município de Melgaço. E por isso é que surge um museu do cinema em Melgaço, Uhum. e anos mais tarde, o atual Presidente da Câmara convidou ao Norte, da qual eu faço parte, que estamos sediados em Viana do Castelo, somos uma organização sem fins lucrativos, uma ONG, de literacia para o cinema, e então convidou-nos para criar uma mostra, alguma coisa relacionada. E nós criamos este festival, o MDoc, que é muito mais do que uma mostra de cinema e do que uma competição de filmes, porque tem uma série de atividades associadas que podemos falar sobre elas, mas pronto, eu vou deixar para não estar aqui agora a discorrer sobre todas as atividades que nós fazemos. Vamos certamente falar de algumas delas. Queria te perguntar, olhando para a programação deste ano, que grandes questões é que estarão presentes na edição de 2023 do festival? O festival tem três temas que são pilares do festival desde o início, que são as questões relacionadas com memória, identidade e fronteira. Sendo Melgaço uma localidade, uma vila de fronteira e que está muito ligada à imigração, o primeiro ano logo nós ainda não tínhamos secção competitiva, mas criamos uma mostra de cinema, de documentário relacionado com as questões da imigração, e desde aí que estes três pilares ficaram como linhas de programação do festival. Sendo que estas três temáticas são muito abrangentes. Portanto, se pensarmos em memória, identidade, fronteira, são tudo temas muito vastos e que estão muito na ordem do dia. Atualmente, e portanto nós programamos os filmes e pensamos o festival a partir destas três temáticas, mas de uma forma bastante abrangente e para incluirmos diversos olhares, diversas cinematografias, diversas perspectivas sobre este tema, porque é também um dos nossos objetivos é trazermos para o festival outros olhares e outras formas de ver estas questões, para que a população local e a audiência, o público que nos procura, possa ter uma diversidade de abordagens a estas temáticas. Sem dúvida. Pergunto, o contingente português vai estar bem representado este ano? Sim, nós temos, para além de termos este cuidado de olhar e de pensar em perspectivas diferentes, temos desde o início um prémio para o melhor documentário português a concurso, e por isso fazemos sempre questão de ter uma forte presença de realizadores portugueses, tanto em curtas como em longas metragens. Este ano não é exceção, nós temos vários filmes a concurso e que concorrem não só ao prémio de melhor documentário português, como também ao prémio internacional na sua categoria, seja longas metragens ou curtas e médias metragens. Muito bem. Podes-nos falar um pouco da secção Quem Somos, os que aqui estamos? Pois, isso é um projeto que surgiu, penso que há uns 4, 5 anos. Hum, Houve um ano ali de interregno por causa da pandemia, portanto, às vezes aqui as contas são um bocadinho, mas foi há 4, 5 anos que surgiu esse projeto. Portanto, o festival, como eu estava a dizer, não é só uma mostra de cinema e não só a competição dos filmes. Tem também, desde o início, que nós quisemos ter uma forte ligação ao território e deixarmos alguma coisa também no território, para além desta mostra de cinema. E por uhum, isso temos a residência artística, em que recebemos estudantes ou finalistas ou semi-graduados em cinema e fotografia para produzirem documentários e fotografias e projetos de fotografia no território. Portanto, estão lá durante 10 dias essas equipas, orientadas pelo Pedro Sena Nunes, para desenvolverem. Todos os anos fazem 4 documentários e 3 projetos de fotografia. E depois também, há uns 4, 5 anos, então, surgiu essa ideia de irmos trabalhando o território, localidade a localidade, portanto, freguesia a freguesia.
Esse projeto é liderado pelo Álvaro Domingues, que é geógrafo, portanto ele é da área da Geografia Humana, professor na Faculdade de Arquitetura e é de Melgaço. E, portanto, sendo local, sendo alguém que é de lá, conhece muito bem o território e, portanto, ele trabalha em conjunto com o Daniel Maciel, que é antropólogo, Uhum. com o João Gigante, que é fotógrafo, e depois também com outras pessoas que fazem parte da equipa. Posso dizer, por exemplo, a título de exemplo, que o Daniel Maciel vai viver para a localidade onde estamos a desenvolver esse projeto durante 5, 6 meses. O João Gigante passa lá cerca de um mês a fazer um projeto de fotografia e, portanto, temos vindo a trabalhar o território, localidade a localidade, e pensar as especificidades de cada um desses territórios Uhum. na produção, quer de matéria escrita, como também na recolha de álbuns fotográficos e o trabalho à volta desses álbuns fotográficos, com pequenas curtas-metragens, com exposições, com a digitalização desse espólio que depois fica disponível, e o João Gigante produz uma fotografia, portanto um novo trabalho de fotografia, um novo olhar sobre essa parte do território, que depois resulta numa exposição que está na Casa da Cultura, onde são as projeções dos filmes, e também num livro, na edição de um livro, Uhum. todos os anos. Muito bem. Suscitou-me uma questão em relação às residências. Os filmes que resultam dessas residências são mostrados no festival? Sim, os filmes que resultam da residência são sempre mostrados no festival do ano seguinte. Uhum. Aliás, é a sessão de abertura do festival. Portanto, a primeira sessão é a sessão de mostra desses filmes e tenho a dizer que é sempre a sessão mais concorrida de todas. Temos sempre a plateia completamente cheia, pessoas sentadas nas escadas, vamos buscar cadeiras lá fora para colocar dentro da sala, portanto, porque é natural que as pessoas queiram não só ver-se, como também ver o que é que foi produzido à volta das pessoas que elas conhecem, vizinhos, família, portanto, e é também uma aproximação ao festival que tem dado resultados muito interessantes, porque, por exemplo, uma das primeiras pessoas que foi a personagem de um dos documentários na primeira edição, continua a colaborar connosco até hoje, portanto, continua, e muitas dessas pessoas vêm ao festival depois ver outros filmes, que são filmes que não são os filmes da residência, mas tornam-se público do festival, de um ano para o outro, e, portanto, isso é muito importante para nós, portanto, nós, para além de deixarmos esse legado no território, na vila, também temos vindo a conquistar público por causa desta participação. No fundo, aquilo que nos interessa é que as pessoas de Melgaço percebam que o festival é delas, não é nosso. Não somos nós que, apesar de sermos de Viana do Castelo, não é? A associação, Uhum. e irmos para lá, portanto, o festival não é nosso, o festival é delas. E trazemos muitos convidados internacionais, muitos realizadores, mesmo vindos do Irão, já aconteceu até da Austrália, da Índia, dos Estados Unidos, da América do Sul. Vêm muitos realizadores visitar-nos e nós gostamos muito de os receber, mas o festival é das pessoas que de facto são de Melgaço. Pois, eu, por falar em pessoas, queria te perguntar se notas ao longo dos anos uma mudança no público, na afluência, em relação ao público que vai, imagino, crescendo ao longo dos anos. Sim, nós temos muito do público do festival, é público que está a participar nas atividades. Nós, para além destas atividades que eu estou a mencionar, existe ainda uma outra atividade que é um curso de verão, que é o Fora de Uhum. Campo, e que leva muitos participantes, não só pessoas que estão a fazer apresentações, como também que vão participar nesse Fora de Campo. E, portanto, acabam sempre por ficar e ver as sessões. Aliás, nós fazemos questão de que os horários mais ou menos não coincidam, não é? E que se vão complementando de maneira a que de manhã, início da tarde, temos essas atividades e depois, meio da tarde, noite, temos os filmes. E, portanto, muitas dessas pessoas, muito do público, são essas pessoas que vão participar no festival. Mas as pessoas que vivem em Melgaço, progressivamente, têm vindo a juntar-se e notamos, de facto, uma afluência cada vez maior. Há um grupo de jovens que, quando começaram a frequentar, tinham aí uns 14, 15 anos, agora devem estar já nos 18, 20, por Uhum. aí, que é um grupo que costuma ir sempre. Há algumas pessoas também que nós já começamos a conhecer e a conhecerem-nos, portanto, que também começam a ser habituais no festival, portanto, isso é algo que nos traz é muito gratificante para nós, não é? Sim, e é importante fugir de alguma forma, descentralizar ou fugir do eixo Porto de Lisboa habitual para a maioria das coisas que acontecem. Sim, sim, nós recebemos também muitas pessoas, principalmente da zona do Porto ou da zona norte, mas também da zona de Lisboa também, temos vindo a receber, e há algumas pessoas que, mais uma vez, também já começam a ser habituais do festival e que sentem aquilo quase como uma espécie de início de férias,
Portanto, que não é propriamente o estar na praia ou as férias que nós temos mais como uma espécie de imaginário, não é? Que todos nós fazemos, mas que acabam por ir até lá, até porque o festival tem um registro muito informal. Portanto, nós costumamos dizer com muito orgulho que não somos um festival de passadeira vermelha, não é isso que nós queremos, e que ali o importante são os filmes. E, portanto, nós damos muita importância às condições de projeção, dentro das nossas limitações do que é projetar num local que não tem uma sala com as condições ideais, não é? Como existem no Porto e em Lisboa. Portanto, mas damos muita importância às condições de projeção, à legendagem, temos sempre sessões de perguntas e respostas, debates com os realizadores, quando os realizadores nos visitam, e há sempre esse espaço de conversa para que o público possa também interagir, e depois, mesmo fora da sala de cinema, esse ambiente informal prolonga-se e essa conversa sobre os filmes também. Portanto, há várias pessoas que ficam depois na esplanada a conversar com os realizadores, porque eles estão ali, é acessível, e portanto tem um ambiente mesmo muito informal que acaba por potenciar esta forma de pensar o cinema, ver cinema e pensar e falar sobre cinema para lá das portas da sala de cinema, e que muitas pessoas que começaram a ir ao festival apreciam e, portanto, regressam com essa vontade de viver nesse ambiente informal, e daí essa meio férias, meio estar num festival de cinema. Sim, é uma forma de sair da rotina, por assim dizer. Patrícia, vou terminar perguntando como é que olhas para o cinema documental feito em Portugal atualmente? Eu acho que nós temos cinema com muita qualidade, e aliás a prova é que vários realizadores portugueses, vários filmes têm sido selecionados para festivais internacionais de muito renome, e o nosso cinema acho que não fica nada atrás do cinema de outros países. Há uma diversidade muito grande de abordagens, de olhares, de estéticas, e com uma qualidade mesmo muito interessante. Nós temos tido, aliás, o prémio ao qual o prémio que nós atribuímos de melhor documentário português, e que nós temos muito orgulho e queremos continuar a tê-lo, porque o cinema português é também algo que nos motiva e que nós queremos dar esse destaque. Mas temos tido filmes e recebido filmes que estiveram em Berlim, em Locarno, em grandes festivais de cinema internacionais, e depois passam pelo nosso festival. Alguns deles ganham prémios, outros não, mas pronto, o prémio é só uma parte disso, mas nós temos muito orgulho em mostrar esses filmes, e são filmes que estão em competição, na competição internacional também, e não ficam nada atrás dos filmes que nós selecionamos a nível internacional. Portanto, eu acho que nós temos uma produção de documentário muito interessante, e, como eu estava a dizer há pouco, com muita diversidade e muita qualidade, tanto estética como de olhar olhar o mundo e olhar e de o abordar de formas criativas, originais e pertinentes, sobretudo. Patrícia, muito obrigado, foi um gosto conversar contigo. Obrigada eu.